Amém, queridos? Graças a Deus, que bom que viemos. Então, durante esse mês de fevereiro, aqui na nossa igreja, nas quintas, às 20 horas e aos domingos, nós estamos aproveitando esse momento incrível em família, para a gente também compartilhar um pouquinho daquilo que nós recebemos da parte de Deus durante o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Quantos aqui já fizeram essa escola? Uau, gente, essa escola transforma vidas, porque a palavra de Deus é ensinada. Então, nós temos o privilégio de termos o Rema aqui na nossa igreja. Então, se você deseja mesmo expor o seu coração para as verdades daquilo que nós ensinamos nessa escola, esse é o seu ano. Então, nós temos lá atrás um hall com um stand, onde você pode buscar mais informações sobre essa escola maravilhosa que transforma vidas. São apenas 2 anos incríveis, a sua vida nunca mais será a mesma. E durante esse mês a gente tem trazido um pouquinho das matérias que são ensinadas nessa escola. Hoje, a mensagem vai ser baseada na matéria Família Cristã. E eu estou sabendo que essa matéria está na escala, do ano da escola. Então, se você for fazer um Rema esse ano, você vai certamente mergulhar durante 7 dias, de aproximadamente 3 horas cada dia, sobre esse assunto tão maravilhoso que é família cristã. Amém? Eu sei, queridos, que quando a gente... Você está preparado aí? Quando a gente vai falar sobre família, eu sei que às vezes dá uma mexidinha conosco, não é assim, queridos? Por quê? Porque nós temos experiências boas com os nossos familiares, com a nossa família, mas também nós não temos nem sempre, a vida toda, experiências boas, não tão boas assim com a nossa família. Isso faz parte de toda a família. Toda família passa por desafios. Eu quero começar te dizendo aqui que não existe família perfeita. Amém? Então eu não sei qual é o teu contexto. Não sei se você veio de uma família cristã ou não. Eu não sei se você veio de uma família tradicional ou não. Eu não sei se a sua família é gigante como a minha ou pequenininha como a do pastor Paulo. Eu não sei se você nem conhece os seus pais biológicos, ou talvez você nem tenha contato com a sua família natural. Mas algo que eu quero trazer para nós aqui nessa noite são 2 verdades, antes de começar a mensagem, que elas vão trazer descanso para ti nessa noite. E eu creio que você vai receber essas 2 verdades aí no seu coração. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Então você vai descansar o seu coração. Você que está me ouvindo aí pela internet também, vai descansar o teu coração para poder ouvir essa mensagem da forma como Deus quer. Então abre comigo a sua Bíblia, lá no Salmo 68, versículo 6, a versão NVT. E diz assim a palavra: Deus dá uma família aos que vivem sós. Só essa primeira parte. Vamos repetir comigo? Diga assim comigo: Deus dá uma família aos que vivem sós. Você acredita nessa verdade? Não sou eu que estou dizendo. E não sou eu que vou te dar essa família. A Bíblia diz que é Deus quem vai dar uma família para aqueles que estão solitários, ou aqueles que não têm mais contato com as suas famílias, ou até têm. Por quê? Deus tem uma família da fé pronta para te receber. Quantos aqui fazem parte da família da fé? Então não importa se só existe você da sua família biológica. Deus te coloca na família dele e te faz habitar em família. Por quê? Porque Deus não nos criou, amados, para viver sozinhos. Amém? Outra verdade que vai trazer descanso ao teu coração nessa noite é Salmo 27, versículo 10. Versão NVT diz que mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me
acolherá. Você crê nessa verdade? O que a Bíblia está dizendo aqui? Se acontecer dos nossos entes queridos não nos derem ou nos darem. Professora de português. Se os nossos entes queridos não conseguirem, aleluia, nos dar aquilo que nós precisamos, a Bíblia está dizendo, não sou eu, que Deus, Ele sabe nos dar o que precisamos. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Então não fica mais de mimimi. Se os seus entes queridos não conseguem dar aquilo que você precisa, a Bíblia está nos garantindo que Deus, Ele sabe nos dar, porque Ele nos acolhe, Ele é o nosso Pai, Ele nos coloca numa família, Ele coloca pessoas especiais na nossa vida que vão nos suprir. Amém, queridos? Essas duas verdades, elas trazem descanso para nós, amém? Então eu quero te convidar a ouvir, queridos, essa mensagem, não do teu ponto de vista, não baseado nas tuas experiências, na história que você viveu em família, mas eu quero te convidar a ouvir essa palavra, essa mensagem, essa noite, do ponto de vista divino, amém? Até porque, queridos, quem idealizou a família foi quem? Foi Deus, diga, foi Deus. Foi Deus, querido, que idealizou a família. E você acha que Deus iria criar uma coisa com falha? Você acha que Deus iria criar algo que tivesse defeito? Você acha que Deus iria criar algo que não fosse dar certo? Vou te dizer, de forma nenhuma. Tudo o que Deus fez é bom. Tudo o que Deus faz é altamente perfeito. Amém, queridos? Aleluia! Agora, se não está bom, não está dando certo, ou se a sua família está com falhas, deixa eu te dizer uma verdade: a culpa não é de Deus. Amém? E essa também não é uma mensagem para nós ficarmos buscando culpados, amém? Eu só quero te dizer mais uma coisa que é verdade: existe uma pessoa que você pode mudar. Sabe quem é? Diga, sou eu. Existe uma pessoa que você pode mudar na face do planeta Terra. E essa pessoa é você. Então você vai receber essa palavra como sua. Amém? Em outras palavras, você vai ouvir essa mensagem pensando assim: como que eu posso fazer para ter ou construir uma família à maneira de Deus? Ou como eu posso ser um melhor membro da minha família hoje? Não importa se você é pai, se é filho, se é tio, se é irmão. Amém? Você está pronto para receber essa palavra? Aleluia! É dessa forma que nós devemos receber a palavra de Deus. Então, se eu pudesse escolher um título para essa mensagem, eu escolheria Uma Família que Ama. Baseado no nosso tema desse ano da nossa igreja, que é uma igreja que ama. Se você tem vindo nos nossos cultos, a gente tem ministrado muito sobre a questão do amor de Deus, sobre o que significa uma igreja que ama. E inspirado pelo Espírito Santo, o nosso pastor pegou essa palavra ama, né, e fez um trocadilho com a palavra ama. O A é de autoridade, o M é de multiplicação e o outro A é de quê? Adoração. Vamos lá, primeiro a autoridade, junto, segundo o M, multiplicação e o segundo a adoração. Então fixa bem essa palavra ama. Nós somos uma família que ama. Diga assim, eu sou uma igreja que ama. Diga, eu sou uma família que ama. Então, para nós sermos uma família que ama, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer e exercer de forma bíblica a nossa o quê? A autoridade. Você entende isso? Nós precisamos primeiro conhecer e depois exercer de forma bíblica a nossa autoridade como família.
E eu não sei se você estava domingo passado, mas a professora Rayane, ela ministrou um pouquinho sobre a matéria submissão e autoridade. Quem estava aqui? O que foi que a Rayane falou domingo passado? Ela disse que Deus criou um sistema tão perfeito para que a gente pudesse ter os nossos relacionamentos e que esse sistema é o sistema mais adequado, é o sistema perfeito para que a gente possa desenvolver os nossos relacionamentos. Que sistema é esse, irmãos? O sistema de submissão e autoridade. Deus criou uma forma de nós, seres humanos, nos relacionarmos de uma forma melhor. E essa forma criada por Deus é através da submissão e da autoridade. Quando nós não entendemos biblicamente o que é submissão e autoridade, é como se nós estivéssemos saindo dos trilhos de Deus. E aí a gente vai ter problema. Então, se você quiser ter uma família abençoada, a gente precisa construir essa família à maneira de Deus. Diga, à maneira de Deus. Amém? Então, ela falou sobre a importância da autoridade. A gente vai focar um pouquinho aqui na questão da autoridade na família. E quando a gente pensa no contexto da família em relação à autoridade, a gente vai ver que Deus criou uma ordem na família. Diga assim comigo, ordem. Ordem é uma coisa de Deus. Foi Deus que criou a ordem. E tudo que não está em ordem não é de Deus. Então, Deus criou diferentes níveis de autoridade na família. Por exemplo, o pai, o homem, na família é o quê? De acordo com a Bíblia, o cabeça do lar. E o que significa cabeça? Significa aquele que vai exercer autoridade, não autoritarismo, amém? É aquele que vai ser o responsável. É aquele que vai ter que dar resposta sobre como vai a sua família. Não foi assim com Adão e Eva? Quando eles pecaram, quem foi que Deus chamou para a responsabilidade? Foi o homem. Então, quando nós falamos de autoridade da família, nós precisamos entender isso. Que existe um lugar para cada coisa, amém? Existe o lugar do homem, existe o lugar da mulher, existe o lugar dos pais, amém? Existe o lugar dos tios, existe o lugar dos avós, amém? E você concorda comigo que se nós invertermos as autoridades dentro dos seus papéis, nós vamos ter problemas? Porque os avós, eles têm um certo nível de autoridade sobre os seus netos, mas os avós não são os responsáveis pela educação dos filhos dos seus filhos. Amém, queridos? Então nós precisamos confiar nesse sistema. Então, quando, por exemplo, o seu sobrinho ou a sua sobrinha ligar para você, te pedindo conselho, o que é que você vai dizer? O que é que o teu papai e a tua mamãe pensam sobre isso? Posso ouvir um amém? A gente precisa estar bem conscientes do lugar que nós ocupamos dentro da família. Amém? E sim, assumirmos esse lugar de autoridade para a gente não trocar esse lugar e acabar, por exemplo... Algumas mães dizem assim, mas o pai desse meu filho, desse nosso filho, ele não faz o que ele tem que fazer, então eu vou fazer. Eu vou ser o pai desse menino também. Mas sabia que isso é sair dos trilhos de Deus? Amém? Porque mulher, esposa, mãe... Deus te chamou para ser mulher, seja mulher. Esposa, Deus te chamou para ser esposa. Mãe, Deus te chamou para ser mãe. É óbvio isso, mas nós precisamos dizer. Porque na prática, irmãos, nós estamos vendo até filhos que deveriam ser filhos, muitas vezes, em alguns momentos, tendo que ser o pai e a mãe dos seus irmãos. E isso está errado. Amém? Nós precisamos entender que Deus estabeleceu níveis de autoridades diferentes. Diga assim comigo, eu preciso confiar nesse sistema. Amém? Então não se intrometa aonde você não foi chamado. Amém? Enquanto eu estava meditando sobre esse assunto, Deus falou comigo, acredite, junto com a autoridade vem a habilidade. Receba isso no seu coração nessa noite. Acredite, junto com a autoridade vem a habilidade.
Eu estou dizendo isso porque antes de ter filhos, por exemplo, eu tinha medo de ser mãe. Eu achava, meu Deus, como que vai ser? E eu nunca cuidei de bebê e ficava com aquela tensão. Mas, irmãos, quando nós recebemos a autoridade, Deus nos dá habilidade, amém? E com a habilidade vem a provisão também. Amém? Então, se você quer ter filhos, confia. Você que é casado e que deseja ter filhos, confia no Senhor. Com a autoridade vem a habilidade, com a habilidade vem a provisão e nada vai faltar para você. Porque a nossa confiança está no Senhor. E existe uma maneira bíblica de ser pai, ser mãe, ser esposo, ser esposa. Isso você vai ouvir mais detalhadamente quando você fizer a sua matrícula no Rema e fizer essa matéria maravilhosa que é família cristã. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, assumir as nossas responsabilidades. Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos, irmãos, assumir o papel que nós ocupamos dentro da nossa família. Nós não podemos ser covardes. Às vezes nós estamos vendo pais, mães, vendo seus filhos se perderem, envolvidos com tantas coisas erradas e não fazem nada. Não oram, não conversam, não repreendem, não dão limites. Irmãos, acabou esse tempo na tua vida. Esse é um tempo de você se posicionar em Deus, porque a casa que seu filho mora não é do seu filho, ela é sua. Então nós não podemos, irmãos, nos aliançar com coisas erradas, porque eu tenho medo. Eu tenho medo que meu filho fique, traumatizado. Eu tenho medo. Mas e se eu disser isso e aquilo, irmãos, nós precisamos nos posicionar na palavra. Amém? Por quê? Porque os nossos filhos precisam de limites, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser repreendidos em amor, eles precisam ser amados conforme o nível de amor que Deus tem para nós. Não é esse amor que o mundo está dizendo aí fora, que a gente tem que fazer com que os nossos filhos sejam o centro da casa, e isso está errado. Os nossos filhos não são o centro da família. Amém? E outra, a família não é o centro das nossas vidas. Digam amém. Quem deve ser o centro da nossa vida é Jesus. E não há outro. Tem pessoas fazendo da família o centro da sua vida e achando que está abafando. Jesus precisa ser o centro, irmãos, da nossa vida, da nossa família, de tudo que a gente tem. Jesus precisa ser o centro. Porque se nós permitirmos, irmãos, que, por exemplo, os nossos filhos se tornem o centro, e quantos aqui têm filhos? Irmãos, quando eles são bebezinhos, eles são muito espertos. Eles são espertos demais da conta, como diz lá em Minas. Eles percebem quando a família está centralizada neles. E aí, daqui a pouco, esse bebezinho, essa criança, esse adolescente, esse jovem, virou tanto o centro da família, que já está dominando o tempo da família, já está dominando a agenda da família, já está dominando as finanças da família. Vocês me entendem? Nós temos uma filha que vai fazer 15 anos. E vocês sabem que quando uma menina vai fazer 15 anos, tem todo aquele sonho, enfim. Mas, irmãos, nós não vamos fazer loucura financeira por conta disso. E ela sabe. Amém, está tudo bem. Porque criamos os nossos filhos, irmãos. Estamos criando eles nos princípios da palavra. E às vezes eu vejo famílias entrando em dívidas. Por quê? Não, porque o meu filho quer aquele tênis. E aí Jesus não está sendo o centro. E a gente precisa colocar Jesus no centro da nossa família. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, não tenha medo, querido. Não tenha medo. Seja bíblico dentro da sua casa. Seja correto dentro da sua casa. Amém? Agora, irmãos, do mesmo jeito que eu conheço famílias que se perderam ao longo do caminho por não praticarem a palavra, por não considerarem a palavra. Eu também conheço famílias que tinham tudo para ser um desastre, mas decidiram quebrar o ciclo vicioso de
bagunça, de pecado, de desordem. Você pode levantar a mão pela fé. Amém, queridos? Levantem as mãos todos e diga assim comigo: com Jesus, eu posso quebrar todo ciclo vicioso de maldição e de pecado dos meus antepassados. E porque eu estou em Cristo, eu posso decidir construir uma família abençoada. Eu posso, em Cristo Jesus, decidir ser um membro da minha família abençoado. Amém? Não se trata do outro. Lembre-se do que eu falei no começo da mensagem. Essa mensagem não é para o teu marido que está do teu lado. Essa mensagem não é para o teu filho que ficou em casa. Não, essa mensagem é para você. É para você se achar dentro da tua família. Como José, como aquele que se levantou firme nos princípios de Deus e ganhou toda a sua família. Amém, queridos? Aleluia! Esse é um aspecto de nós sermos uma família que ama. Uma família que ama, exerce, conhece e exerce autoridade. Amém? Agora, em contrapartida a essa questão da autoridade, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Que a Bíblia ela vai trazer conselhos para pais, para filhos, para esposas, para esposos, para irmãos. Amém? E essa é uma mensagem, irmãos, para a gente sair daqui reconhecendo as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Olha, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tanto em Efésios, no capítulo 6, como em Colossenses, capítulo 13. Você sabe, quando a Bíblia repete coisas, é porque a Bíblia está querendo chamar a nossa atenção. Em Efésios 6 e em Colossenses 3, irmãos, Paulo, inspirado pelo Espírito, traz os mesmos conselhos. Diga assim comigo, os mesmos conselhos. Para quem? Para esposa, para esposo, para pais e para filhos. E quais são esses conselhos? Para as esposas, a Bíblia diz, sejam submissas aos seus maridos. Para os esposos, a Bíblia diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para os filhos, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que tu vivas bem sobre a terra. Sobre os pais diz, não irrite seus filhos, mas crie-os ou admoestai-vos no temor do Senhor. Então, a Bíblia está focando aqui 4 aspectos do ser esposa, do ser esposo, do ser pai e do ser filho, que a gente precisa atentar. Amém? Eu quero que você feche por um pouco os seus olhos e pense nas autoridades que Deus colocou sobre a sua vida em relação à família. Se é casado, se você tem o seu pai vivo, a sua mãe viva, se você tem irmãos, querido, decida sair dessa noite honrando as autoridades da sua família. Amém? Porque uma família que ama é uma família que vai honrar a autoridade. Amém? E em segundo lugar, queridos, ó, chuvinha boa para refrescar, não é? Em segundo lugar, uma igreja que ama, aliás, uma família que ama é uma família que multiplica. Diga assim comigo, uma família que ama é uma família que multiplica. E quando eu falo sobre multiplicação, irmãos, eu estou falando sobre o poder da multiplicação. Diga assim comigo, o poder da multiplicação. Eu sei que a adição é algo maravilhoso, não é? Se você tem 2 e você ganha mais 2, fica 4. Se você tem 3 e ganha mais 3, você fica com 6. Mas se você multiplica 3 vezes 3, vai dar quanto, irmãos? Vai dar 9. Ou seja, existe um poder que é liberado na multiplicação. E eu descobri, irmãos, que Deus, Ele tem uma preferência com a multiplicação. Sabia disso? Eu vou citar aqui rapidamente para vocês receberem aí no lugar de vocês. Gênesis capítulo 1. Ele fala sobre frutificar e multiplicar. Lá depois, no capítulo 6, em Gênesis, aliás, capítulo 12, Deus chama Abraão e ele disse, olha, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Em Provérbios 9:11, diz que é pelo Senhor que se multiplicam
os dias da nossa vida. Em Judas 1:2 diz que misericórdia, paz e amor são multiplicados na nossa vida. 2 Pedro 1:2 diz que graça e paz são multiplicados pelo conhecimento da verdade. Em 2 Coríntios 9:10 diz que o mesmo Deus que dá semente ao que semeia e pão para comer também dará e multiplicará a nossa sementeira. Nos evangelhos nós vemos, irmãos, o poder da multiplicação dos pães e peixes através da vida de Jesus. Em Atos capítulo 12, versículo 24, diz que a palavra de Deus se multiplicava. Em Atos 6:7 diz que se divulgava a palavra de Deus de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos. Eu não sei se você está acompanhando os nossos últimos cultos desses últimos meses, mas foi uma palavra liberada para nós. Alguém lembra? 4 vezes. Isso fala de quê, irmãos? Multiplicação. Nós estamos debaixo, querido, de uma atmosfera de multiplicação. Você precisa receber isso no seu espírito. Somos uma família que ama. Se somos uma família e uma igreja que ama, nós somos uma igreja e uma família que multiplica. Diga multiplica. Agora veja bem, irmãos. A multiplicação só acontece, preste atenção nisso. A multiplicação só acontece em todos os contextos da nossa vida, sempre dependente da presença de algo. Eu vou ler de novo. A multiplicação só acontece em todos os contextos da nossa vida, sempre, diga assim comigo, sempre, dependente da presença de algo. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente não tiver nada, nada vai ser multiplicado, é óbvio. 2 vezes 0 é o quê? 0. Amém? Agora eu te pergunto, você tem uma família? Você tem alguém que te cuida? Você tem alguém que você cuida? Aleluia! Então isso já é alguma coisa. Aleluia! Isso já é alguma coisa. Amém? Esse mundo de 8 bilhões de pessoas começaram com 2 pessoas. Os discípulos de Jesus começaram com 12. Essa igreja local aqui que já se espalhou por algumas nações, vamos dizer assim, e por algumas cidades, começaram com 2 pessoas. Olha o que é que Deus não pode fazer através de você. Olha o que Deus não pode fazer através da sua família. Talvez você olhe para os seus filhos hoje e não consiga enxergar muita coisa, mas quem sabe o seu filho não vai ser presidente da república. Quem sabe o seu filho não vai ser um pastor, um grande médico. Quem sabe a sua esposa, seu esposo, seus pais, os seus irmãos, alguém da sua família. Deus vai levantar com algo que vai fazer mudança na vida de outras pessoas. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que os nossos filhos também, eles são os nossos primeiros discípulos. E tudo que a gente semear na vida deles vai se multiplicar. Tudo que nós semearmos na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos pais, na vida dos nossos filhos, vai ter que se multiplicar. Agora eu te pergunto, o que você quer que se multiplique? Como que você quer daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos? Como que você quer que a sua família seja lembrada? Oh, aleluia! Hoje você tem uma família e talvez ela não esteja como você gostaria que ela estivesse. Mas há um poder de multiplicação, de mudança, operando dentro de você, que pode sim fazer a diferença naqueles que Deus colocou do seu lado. Amém? Aleluia! Obrigado, Senhor. Deuteronômio, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no capítulo 6, do versículo 4 até o 9. Na versão NVT diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Versículo 7, repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prende-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu vou ler para a gente agora esses mesmos versículos. Preste atenção, querido. Não deixa que nada te distraia. Na versão A Mensagem, diz assim: amém, ó Eterno, o seu Deus. Aliás, amem o Eterno, o seu Deus de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e... Você percebe aqui comigo que tem um primeiro passo? A Bíblia está nos dizendo, queridos, que para a gente multiplicar aquilo que Deus quer que a gente multiplique na nossa família, nós, em primeiro lugar, precisamos nos apropriar das coisas de Deus no nosso coração. Precisamos colocar a palavra na nossa vida. Precisamos praticá-la primeiro na nossa vida. E depois, levem aos seus filhos a se apropriar de cada um deles. Que eles sejam, que a palavra, que o Senhor sejam o assunto da sua conversa. Onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na sua mão e na testa, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Eu entendo que quando ele diz, olha, amarra a palavra de Deus na tua mão e na tua testa, eu entendo que a Bíblia está falando sobre mão no sentido de tudo que a gente faz, possa refletir o caráter de Deus. Que os nossos filhos, que os nossos familiares possam ver em tudo que a gente faz a verdade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. E na testa, fala de caráter. Fala de, no nosso caráter, refletir o caráter de Deus. Porque, queridos, não adianta a gente querer dizer para os nossos filhos fazerem algo, se esse algo não está sendo vivido na nossa vida. Eles vão perceber rapidamente que não existe verdade nas nossas palavras. Então nós precisamos pegar a palavra, pegar o Senhor e realmente fazer do Senhor a nossa prioridade, a nossa vida, a nossa busca. E com isso eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito. Amém? A gente vai errar ao longo dessa caminhada, mas a gente pede perdão também. Sabia que pais precisam pedir perdão para os seus filhos? Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Ou talvez você nunca ouviu os seus pais pedindo perdão para você. Mas hoje você é pai, você é mãe. E eu quero te dizer que, biblicamente, irmãos, nós sim, quando erramos, independente de quem seja, nós precisamos pedir perdão. Porque somos filhos de Deus, amém? Temos o caráter de Deus em nós. Então nós precisamos viver essa palavra, colocar ela para dentro primeiro em nós e depois passá-las para os nossos filhos, para nós multiplicarmos aquilo que Deus está colocando na nossa vida. Então, o que nós vamos multiplicar para a nossa família? O que a gente vai passar para a nossa família? A gente vai passar, e a gente pode passar muita coisa. Eu citei algumas aqui. Por exemplo, ensina para a tua família sobre boas maneiras, sobre cozinhar, finanças, relacionamentos, não falar mal dos outros. Oh, aleluia, vocês me ouvem? Poupar. Usar o que tem, cumprir e falar sempre a verdade. Amém, queridos? Isso tudo é bíblico, isso é Bíblia, isso é vida com Deus. Então a gente precisa multiplicar isso na nossa família. Amém? Porque um dia, queridos, lá no futuro, eu gostaria de ouvir os meus filhos e os filhos dos meus filhos dizerem assim: olha,
isso aqui eu aprendi com a minha mamãe. Olha, isso aqui eu aprendi com a minha vovó. Irmãos, não tem, quem aqui tem passado por isso, sabe que não tem preço de a gente poder ouvir isso dos nossos filhos e dos nossos netos, porque houve essa disposição de multiplicar aquilo que Deus está colocando na família. Provérbios 22:6 diz, é um texto muito conhecido: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecer, não se desviarão dele. Ensine os seus filhos no caminho. Vocês já devem ter ouvido isso, mas não custa nada repetir. Não é só ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Você está no caminho e você vai ensinando. Você está vivendo a sua vida e você está pregando você está ensinando para eles, você está orando por eles, amém? Há uma coerência naquilo que a gente fala em relação à nossa própria vida. E em último lugar, queridos, vamos repetir aqui para a gente gravar a mensagem de hoje. Uma família que ama é uma família que exerce autoridade. Uma família que ama é uma família que multiplica. E em terceiro lugar, uma família que ama é uma família que adora. Talvez você deve estar pensando, gente, a água está caindo aqui, está tudo bem. Os diáconos talvez vão resolver aqui, mas fica aqui comigo. Nada vai roubar a palavra de Deus para nós, amém? Estamos guardados pelo Senhor aqui nesse lugar. Está tudo bem, não perde o que o Senhor preparou para nós. Então, como eu estava falando, talvez você pensou assim, uma família que ama é uma família que adora. Mas Sinara, na minha família ninguém canta, ninguém toca nenhum instrumento. Eu não sei se você estava quinta-feira passada, mas a prof. Ana Paula estava aqui, ensinando um pouquinho de vida de louvor. E ela disse para a gente que louvor não é só música. Então, da mesma forma, a adoração não é só aquela música lenta que a gente gosta de ouvir e adorar a Deus. A adoração, querido, fala sobre comunhão com Deus. Amém? Deus deseja que todo ser humano se torne um adorador. Ou seja, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus. E no contexto da família, irmãos, nós sim devemos ser aqueles que vamos promover esse lugar de adoração dentro da nossa casa. E aí você pode pensar assim, ah não, Sinara, já toca música louvor o dia todo lá na minha casa. Essa é uma parte. Você pode fazer isso, é maravilhoso. Você pode colocar a sua Alexa para tocar Eliezer Rodrigues, André Martins, Geração da Fé. Pode botar ela para cantar. Isso vai ser bom, mas não é só isso. A nossa casa tem que ser um lugar de adoração. E talvez você pense assim, ah, mas só tem eu de crente na minha casa, Sinara. Os meus pais não são crentes, eu ainda moro com eles. Querido, você pode fazer a diferença dentro da sua casa, colocando um versículo, vivendo a palavra, orando nas refeições. Então nós devemos, queridos, promover na nossa casa esse lugar de adoração, onde Deus é adorado, onde Deus é glorificado. Amém. Voltando. Bom que acordou aqueles que estavam dormindo, né? Porque com essa chuvinha, né, dá um soninho. Mas você foi acordado, foi providência. Ó, como Deus é bom. Então, queridos, eu não trouxe esse versículo, mas você pode ouvir aí. No Salmo 118, versículo 15, diz que nas tendas dos justos, a voz de reclamação, grito, briga, confusão. É isso que está escrito na Bíblia. No Salmo 118, versículo 15. Nas tendas dos justos, a voz de reclamação, murmuração, briga, confusão, gritaria. Se
os nossos vizinhos pudessem falar um pouquinho sobre nós, queridos, como que eles poderiam falar sobre a nossa família? Amém, queridos? Então, o que está escrito na Bíblia é: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Nós precisamos preservar esse lugar em todas as áreas, natural, relacional e espiritual. Para quê? Para que Deus seja adorado na nossa família. Amém? Vamos repreender essa chuva, queridos. Feche teus olhos aí. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom em todo tempo. Sabemos que tempestade não vem do Senhor. O Senhor envia a chuva que vai molhar a terra. O Senhor é aquele que envia a chuva para que a gente possa ter alimento, para que a gente possa se refrescar. E nós levantamos a nossa voz agora no nome de Jesus e repreendemos toda destruição ao nosso redor. Pare agora. Em nome de Jesus, cesse vento contrário, tempestade. Nós ordenamos que você cesse agora. No nome de Jesus, declaramos as nossas casas guardadas pelo Senhor. Declaramos paz sobre Porto Alegre, no nome precioso de Jesus. Amém, queridos? Funciona. Você pode fazer isso dentro da sua casa, sabia? Quando confusão começar a se levantar dentro da sua casa, você tem uma voz. Mas aí você pensa assim: ah, mas Sinara, só eu sou crente. Ou, ah, minha esposa ainda está bem carnal. E só eu estou firme no Senhor. Querido, ergue a tua voz. Não deixa passar desapercebido nada. Se percebe que coisas estão erradas dentro da sua família, comece orando, comece declarando, amém? Sobre as finanças da sua casa. Você pode sair para fazer as compras declarando a palavra. Lá em casa a gente sai declarando que haverá favor, haverá desconto, haverá multiplicação. E sabe o que acontece, irmãos? Tem desconto, tem favor. E nada tem nos faltado. A gente precisa usar, irmãos, o poder da palavra em favor da nossa família. E aí Deus é adorado, Deus é glorificado. A palavra do Senhor é engrandecida. Então, que a nossa família seja esse lugar de adoração. Promova mesmo, seja intencional para reunir a sua família, para orar com os seus familiares na hora da refeição, ler a palavra junto com eles. Porque se a gente esperar sentir, quando eu sentir aquele arrepio para reunir a minha família, eu vou fazer isso. A gente não vai fazer. Então seja intencional, amém? Deixa Deus aparecer dentro da tua casa. Não seja aquela pessoa que antes de oferecer a oração, vai oferecer algo natural. Seja primeiro, oferece oração, oferece imposição de mãos. Amém, queridos? Então, ore, chame proteção, chame livramento, chame favor, chame desconto. Chame conexões divinas para a sua família, para os seus filhos. Agora, nesse começo de aulas, querido, já ore. Declara que seus filhos vão ter bons amigos, que eles não serão influenciados, mas eles vão influenciar com a vida de Deus. Coloque bilhetinhos com a palavra de Deus na lancheira deles. Mas não abra mão disso. E por fim, eu queria que vocês ficassem em pé. E a gente vai abrir lá no Salmo 112. E a gente vai começar a ler a partir do versículo 2. Não do versículo 1, por gentileza. Amém? Vou esperar sair aqui. Salmo 112, versículo 2. Por que a gente vai começar a ler a partir do versículo 2? Porque o versículo 2 é o resultado do versículo 1. Aleluia. Se você estiver aí com a sua Bíblia, Salmo 112, versículo 2 diz:
A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso e justo. Versículo 7. Não se atemoriza de mais notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Versículo 8, parte A. O seu coração é bem firmado e não teme. Amém, irmãos? A gente fica animado quando a gente lê esses versículos, é ou não é? A minha descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Mas, queridos, isso é o resultado do versículo 1, que aí eu quero ler junto com vocês. O versículo 1 diz, Salmo 112, versículo 1. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Vamos ler juntos? Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que, primeiro, teme ao Senhor. Segundo, tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Irmãos, nós precisamos temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é pensar assim, isso aqui que eu tenho que fazer agora, vai agradar o Senhor? Vai agradar. Então, quando você agrada ao Senhor, você está temendo ao Senhor, porque você está considerando o Senhor. Então, se a gente vai abrir o nosso computador, e aí talvez a nossa carne quer acessar alguns sites ali que a gente sabe que não agrada a Deus, aí o que a gente vai fazer? Não, mãozinha, você vai abrir nos louvores ao Senhor, porque a gente consegue dominar a nossa carne, amém, queridos? E assim a gente vai temer ao Senhor. E em segundo lugar, nós teremos prazer nos mandamentos do Senhor. E aí o resultado vai ser essa descendência abençoada. O resultado vai ser essa descendência próspera. O resultado vai ser riqueza. O resultado é que a gente não vai temer mais notícias. A gente vai estar com o nosso coração firme e confiando no Senhor. Amém? Porque uma família que ama é uma família que exerce autoridade. Exerça a sua autoridade como esposo, como marido, como esposa, como mãe, como filho, como filha. Tem o seu lugar na família. Como avô, exerça a autoridade de forma equilibrada. Saiba o lugar que Deus te colocou e não abra mão disso. Honre as autoridades da tua família. Como? Amando, cuidando, respeitando. Não é que você completou 18 anos que você não vai mais honrar os seus pais. Não, a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais para a eternidade. Então, uma família que ama é uma família que exerce autoridade. Uma família que ama é uma família que multiplica. Não deixa o diabo tomar conta dos dons dos teus filhos. Investe neles, multiplica o dom, ativa o dom de Deus na vida dos teus filhos, ativa as coisas do alto na vida dos teus filhos e você vai ver multiplicação. Porque lembra que a gente não consegue multiplicar nada, a gente multiplica aquilo que já existe. Então, percebendo a existência boa de algo na vida do teu cônjuge, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, faz com que isso multiplica, trabalha. E Deus vai pegar junto contigo. E nós vamos ver, irmãos, daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, porque Ele está voltando logo. A gente vai ouvir falar dos nossos filhos viajando pelas nações, fazendo coisas incríveis, os nossos irmãos. Ande em paz com seus irmãos de sangue, misericórdia. Quanta briga nas famílias, competição. Seja aquele que vai promover o seu irmão, a sua irmã, aquele que vai levantar as pessoas da sua família. Faça a diferença. Como eu falei, a gente não vai mudar o outro, a gente vai mudar a nós mesmos. E em terceiro lugar, uma família que ama é uma família que adora. Ou seja, que cultiva a presença de Deus de forma individual,
Porque cada membro da família precisa ter a sua experiência com Deus, até porque Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Então não é porque o teu pai é ministro, ou porque o teu pai é crente, a tua mãe é crente, que tu também vai no fluxo, no vento. Não é assim. Você precisa ter a sua experiência com Deus. E se por acaso você ainda não teve a oportunidade, querido, de se tornar um adorador, de se tornar um filho de Deus, essa é a tua noite. Essa é a noite de você dizer sim para Deus. Essa é a noite de você voltar para casa e de firmar um compromisso com Deus para se tornar mesmo um filho, uma filha de Deus, uma nova criatura, alguém novinho por dentro. Então, se existe alguém que quer fazer essa escolha, essa decisão, nessa noite, levanta aí bem alto a sua mão, que eu vou ter a maior alegria de orar por você. Pergunta a alguém aí que está do seu lado, dá uma voltinha. Pergunta a esse visitante, a essa pessoa que está aí perto de você, se ela deseja entregar a sua vida para Jesus, se tornar um adorador, ser filho de Deus. Todos salvos?